Boa noite, telespectador. A nossa convidada de hoje é a doutora Alexandra Siqueira. Ela é médica geriátrica e veio conversar conosco sobre um tratamento do Alzheimer, um assunto que tem gerado muitas polêmicas e que a gente hoje aqui vai ficar informado sobre tudo, tintim por tintim. Tudo bom, Alexandra? Tudo bem. Boa noite, doutor Leão. É um prazer estar aqui batendo um papo sobre Alzheimer. E para nós também é uma imensa satisfação. Ô, Alexandra, qual a diferença entre a demência e o Alzheimer? Essa pergunta é maravilhosa, porque é uma coisa muito comum. As pessoas chegam dizendo assim, é demência, mas não é o Alzheimer, né? Ou é Alzheimer, mas não é demência. Na verdade, demência é um diagnóstico mais amplo. Todo paciente que tem um número de déficits cognitivos, que normalmente é déficit da memória, déficit da orientação, da função executiva, e que isso leva a um prejuízo nas suas atividades de vida diária, eu dou o diagnóstico de demência. E aí, dentro da demência, eu tenho algumas demências primárias, neurodegenerativas, e uma das mais comuns é a demência de Alzheimer. Mas eu tenho outras tão difíceis quanto a demência de Alzheimer, como a demência por corpus de Levy, a demência frontotemporal, que é muito difícil de conduzir, a demência vascular, que seria a segunda causa de demências degenerativas. Então, assim, Alzheimer é um tipo de demência, é o mais comum, mas é um tipo delas. Ô, Alexandra, quando é que é possível a gente perceber que o paciente está com Alzheimer? Essa pergunta também é valiosa, né? Inclusive, a gente recebe muito no consultório assim, o filho de um paciente com demência dizendo, eu já estou esquecida, por favor, avalie minha memória que eu devo estar com demência. Na maioria das vezes é sobrecarga que ela tem, né? Porque lidar com uma doença tão longa e que precisa de tantos cuidados para o cuidador não é fácil. Mas todas as vezes, assim, o principal realmente domínio cognitivo que é alterado é a memória, é o mais frequente. Então, normalmente o paciente começa com repetitividade, esquecendo compromissos, às vezes esquece de pagar as contas de casa, vai à feira e sempre traz uma coisa que já tem e esquece as que não tem, né? Além disso, ele começa a ter também dificuldade na orientação, dia da semana, datas, ou realmente, às vezes, ele se perde. Então, é muito comum um paciente que ainda é muito ativo, de se perder num lugar que não é o habitual, então desorientação espacial. E a disfunção executiva ajuda muito, ela anda muito junto com a memória. Porque a disfunção executiva é aquela habilidade que eu tenho de planejar as minhas atividades. Então, eu preciso de muito recurso cognitivo para um planejamento. Eu preciso saber o que está armazenado, eu preciso colocar na minha memória de trabalho, eu preciso julgar o que é mais importante e planejar meu dia. Para você firmar o diagnóstico do Alzheimer, é mais pelo aspecto, vamos dizer, cognitivo, pelo aspecto comportamental? É importante a gente saber que comportamento anda junto com as alterações cognitivas. Na verdade, na última revisão do diagnóstico de demência, se colocou a alteração de personalidade e comportamento como um dos pontos para dar o diagnóstico de demência, porque antes eles não estavam lá. Então é importante eu saber as alterações cognitivas e as alterações comportamentais, e para eu dar esse diagnóstico eu sempre digo que é um tripé. História clínica, então quanto mais detalhada é a história, se esse paciente vem com alguém que mora junto com ele e consegue determinar os erros cognitivos, nos ajuda no diagnóstico. A segunda coisa é eu perceber que essas alterações cognitivas estão levando a um prejuízo das suas atividades de vida diária. E se eu penso em dar diagnóstico precoce, no início, eu vou pensar nas atividades avançadas de vida diária, atividade social e atividade laboral. Alexandra, o comportamento da família perante isso e às vezes do próprio paciente, esse diagnóstico é dado a ele nessa fase inicial, onde ele ainda tem uma certa capacidade de absorver ou não essa doença dele, e como é que a família vai se comportar em relação a isso? Isso também é importantíssimo. Nossa, a pergunta que é muito comum é assim, as pessoas não querem que eu fale para o paciente que ele tem a demência de Alzheimer.
e de fato eu dar esse diagnóstico ao paciente numa fase moderada da doença, não adianta mais. Porque eu falo agora e amanhã ele já esqueceu. Então não faz sentido. Se eu quero dar um diagnóstico para que eu consiga trazer o paciente para o processo terapêutico, isso não vai adiantar. Então, na fase leve e levíssima, a gente pode tentar dar esse diagnóstico para o paciente. Mas o que acontece dentro da demência, existe uma coisa chamada anasognosia, que acontece 75% das vezes, que é o paciente não se reconhecer doente. Então, muitas vezes eu digo, olha, se eu tenho um prejuízo da memória, esse prejuízo não é o prejuízo esperado para a sua idade, já é uma doença. O senhor entende? Às vezes entendo. O senhor quer saber mais alguma coisa? Aí às vezes ele pergunta, é Alzheimer? Eu digo, infelizmente no início, mas a gente vai tratar. Então muitos dizem assim, nossa, não queria ter, mas a maioria, grande maioria, mais de 80% dizem, eu não tenho isso. E depois de descoberto isso, como é que você vai fazer para manter uma qualidade de vida para o paciente que está com Alzheimer? Eu digo que a demência de Alzheimer é, em parte, aceitação. Eu tenho que preparar a família, principalmente a família, que é quem vai sentir. No início ele sente e depois ele meio que não percebe o que acontece consigo mesmo. Mas é aceitação, porque ele vai, cada dia, hoje eu não tenho um tratamento que estacione a doença. O máximo que a gente tem de tratamento, ele consegue lentificar a piora. Então a doença vai ser progressiva. A cada momento ela vai piorar um pouco. Da memória, do comportamento, das habilidades, da capacidade dele fazer suas atividades, até o momento em que ele sozinho não consegue comer. Infelizmente, chegará nesse momento, né? Então eu tenho que preparar para essas perdas e tentar ao máximo chegar próximo dos valores daquela pessoa. Então, se para aquela pessoa é importante a leitura, eu vou preservar ao máximo a leitura. Quando a leitura de um livro todo não for possível, a leitura de contos. Quando os contos não forem possíveis, a leitura de um jornal, de uma revista com histórias curtas. Mas eu tentar sempre saber quem é aquele uma infância, né? ser biográfico, preservar a biografia daquela pessoa. Eu tenho pessoas muito importantes no consultório, pós-doutores em medicina, então eu não vou tratar ele como um bebê, a gente não infantiliza. A gente, inclusive, recomenda a família não infantilizar, por mais que ele perca suas funções. Foi uma pessoa, às vezes, muito importante, né? Então, essa pessoa, ela precisa ser lembrada sempre da sua biografia. E muitas vezes eu consegui acessar alguém que não falava quando eu chamei professor, doutor, daquele jeito que ele gostava de ser chamado. Aí leva ele à realidade. É como se ele voltasse um pouco. Então, tem um paciente que ele passava o dia escrevendo no quadro, porque ele era uma professora universitária e também uma procuradora, mas o que ela gostava era de ser professora, então ela gostava de escrever, então ali ficava, mesmo que ela não soubesse o que estava escrevendo, ficava a atitude prazerosa, trazia uma emoção positiva para ela. Isso é importante. Nos bastidores, Alexandre, você falou que havia alguns avanços em cima dos tratamentos do Alzheimer. Conta aí pra gente aqui, pro telespectador. Hoje o que a gente tem no tratamento, como eu havia falado, são duas classes de drogas, né? E há mais de 20 anos não se lançava nenhuma droga para o tratamento de demência. E não é porque a gente não procure. Então existe hoje mais de 150 estudos com drogas diferentes, tentando achar um tratamento que estacione a doença, um tratamento modificador de doença. A gente não tem nenhum tratamento, doutor Leão, atual aqui no Brasil, mas lá fora já saiu algumas imunoterapias, né? A gente chama as vacinas, né? Para a demência. A gente tem 3 vacinas, que a base dela é uma terapia anti-amiloide, porque é a proteína que se deposita no cérebro e destrói os neurônios. Então, é uma terapia anti-amiloide. O aducanumab foi o primeiro a ser liberado pelo FDA, com muitas confusões e conflitos, e eu particularmente não acredito que seja a droga, não seja ela, mas na mesma classe, no mesmo racional biológico de tratamento, a gente tem o lecanemab e donanemab, né?
Então, a gente está assim, prestes a ser liberado qualquer dessas drogas para o tratamento. São drogas que precisam de um protocolo enorme. Primeiro, eu tenho que ter a certeza do diagnóstico da demência de Alzheimer. E aí, para essa certeza diagnóstico, não basta os 2 exames que eu te falei. Eu vou ter que ter uma assinatura da doença. Então, eu tenho que ter um tratamento, uma ressonância, um exame de imagem, na verdade, que a gente chama PET amiloide, que vê lá o depósito das proteínas no cérebro. E eu tenho que ter um exame, seja licórico, ou seja, sérico, mostrando que essas proteínas estão em valores aumentados. Alexandra, as pessoas que quiserem saber mais a respeito disso e entrar em contato com você para um diagnóstico de algum familiar, como é que vão fazer? Eu atendo em 2 lugares, né? 2 lugares principais. Eu sou a coordenadora da geriatria do Hospital Oswaldo Cruz e lá é um dos principais centros dispensadores de demência. Então imagina quanta demência a gente não vê, né? Então um hospital que tem uma equipe de geriatria muito boa, grande, e lá então pode-se procurar o ambulatório de geriatria do Oswaldo Cruz. Precisa de um encaminhamento de algum policlínica, de algum PSF para ir para lá, né? Não pode ir livre, como a gente diz. E também temos no particular, eu atendo no Instituto de Medicina do Idoso. Eu e uma equipe de geriatria também muito preparada para lidar com a demência. Porque não é só o diagnóstico, né? Tem tantas coisas ao longo desse tempo para se conversar e se tratar. Muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer estar aqui. Eu espero ser chamada outras vezes, viu, doutor Léo? E eu espero não ter esquecido nenhuma pergunta. E você em casa, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Eu sou a doutora Karina Correia, sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, professora dos cursos de pós-graduação da Aesthetic Face Academy. Estou aqui para falar um pouquinho do surgimento do Momento Hoff. O que significa o Momento Hoff? É um momento dedicado a todos os profissionais da saúde que trabalham com harmonização orofacial e sabem da importância hoje da harmonização orofacial dentro da medicina estética. É bem importante ressaltar que a união entre as classes, ela se torna imprescindível quando se trabalha com profissionais competentes e seguindo a área de atuação de cada profissional, onde cada profissional interage e faz uma estética de uma forma multidisciplinar e onde só quem ganha é você que é paciente. Então, quando a gente prepara um paciente para um cirurgião plástico, ele terá um resultado muito melhor. Quando o cirurgião plástico faz aquela cirurgia que fica muito legal, que somente o cirurgião plástico sabe fazer, e esse profissional depois ele é monitorado através de procedimentos de longevidade da harmonização orofacial, então a gente tem a combinação perfeita entre profissionais da área da saúde e a medicina estética. Então, esse momento Hoff é muito mais do que um momento de discussão de casos, é um momento de união entre as classes, é um momento onde a gente deve respeitar cada profissional da área de saúde, onde a gente vai conseguir atingir com êxito ali a saúde integrativa do paciente, tanto do ponto de vista estético quanto na saúde de forma geral. Então, o momento Hoff é muito mais do que harmonização orofacial, é saúde. Hoje, no nosso momento Hoff, vamos falar da Aesthetic Face Academy. Fica aqui comigo. A nossa escola, Aesthetic Face Academy, fica localizada aqui em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, na área de praias, em Candeias. É a primeira escola de Jaboatão, acredito que única, no quesito de pós-graduação. É uma escola que abrange, além da pós-graduação, das especializações, os cursos de imersão, cursos de residência, cursos livres para todos os profissionais da área da saúde, da estética e da beleza. Nós temos especializações em harmonização orofacial, em harmonização facial, onde a gente consegue atingir um grande número de profissionais da área de saúde.
Atendemos também pacientes modelos, nós temos todos os equipamentos necessários para que vocês realizem seus cursos com o melhor e a mais atualização da tecnologia dentro da harmonização facial. Gente, também fazemos harmonização corporal. Nós temos um grupo seleto de profissionais qualificados que trabalham especificamente com a harmonização corporal, que hoje está bastante em alta. Então, quando a gente fala de estética, a gente não pode esquecer do corpo, porque tudo faz parte. Rosto, corpo, tudo é saúde. Então, a gente trabalha com a saúde integrativa de uma forma ampla, tanto na parte de face quanto na parte de corpo. E assim eu posso estar falando para vocês um pouquinho dos nossos cursos que estão em andamento e os cursos que estão por vir. Afinal, a gente tem grandes novidades para vocês com relação aos nossos novos cursos. A gente tem cursos de especialização em harmonização orofacial, estamos no número 8, que vai se iniciar agora em julho. Porque a especialização 7, que todos estavam me perguntando e continuam me perguntando, as vagas já estão esgotadas. Nós teremos também um curso de lábios, né? Um curso, todo mundo sabe que em todo canto tem curso de lábios, mas este curso, exclusivamente, nós teremos a doutora Rachel Bernardo, que vem lá do Paraná, com uma técnica patenteada exclusiva, onde a gente vai estar abordando variações de preenchimento, com vários tipos de preenchedores, com pacientes com a pele jovem, pacientes da pele madura, formatos diversificados da região perioral, que é fundamental para que a gente consiga realizar um bom preenchimento. Então, esse curso está previsto para 31 de maio, final do mês de maio, e além dos nossos cursos de imersão, que nós teremos agora em abril, tá, gente? Então, assim, os nossos cursos, todos eles têm a chancela da Faculdade Ibero-Americana de São Paulo, são cursos que são reconhecidos pelo MEC, então vocês podem ter a garantia da excelência de uma certificação. A gente tem aqui um grande diferencial para você que quer se tornar o nosso aluno. Você que não mora nas proximidades, ou você que mora em outra região, em outra localidade, no interior, que tem mais dificuldade com relação a estar aqui todos os dias ou nos finais de semana, a gente tem reservado para você um quarto de repouso, um quarto com estrutura maravilhosa para acolher você sem qualquer custo, sendo você nosso aluno. Então, isso já é um diferencial onde a gente não encontra em escola alguma, pelo menos eu não conheço, tá? Então, assim, é um diferencial para que você se torne nosso aluno e você tenha todo esse benefício de acolhimento que a gente propõe para você. Oi pessoal, tudo bom? Olha só, vocês sabem realmente preencher lábios? Então, dia 30 e 31 de maio, estaremos com um curso de técnicas avançadas de lábios. Ou seja, nós vamos mostrar tudo para vocês com relação a planejamento, diagnóstico, visagismo, pacientes que têm lábios e que têm pele madura, pacientes mais idosos, pacientes com dificuldade de projeção de lábio, onde vamos realizar técnicas avançadíssimas e muitas novidades para vocês com relação a preenchedores específicos de lábios. Fora isso, teremos toda uma parte de marketing, a parte de contratos, a parte de legalização, precificação e muito mais. É um curso extremamente completo, nunca antes visto aqui em Pernambuco, e eu convido você a participar deste curso conosco. Estaremos eu, o Dr. Ricardo Correa e a doutora Rachel Bernardo, diretamente lá de Maringá, no Paraná. Olá pessoal de Recife e região, eu sou a doutora Rachel Bernardo e estarei com vocês na Aesthetic Face Academy com a doutora Karina e o doutor Ricardo para um curso de preenchimento labial com uma técnica exclusiva que só usa cânula. Deixa muito marcado o arco do cupido e eu consigo um resultado potencializado com apenas uma seringa de ácido hialurônico. E as vagas são limitadas, eu aguardo você. Então a gente aguarda por você para que você realmente saia sabendo
preencher um lábio, não simplesmente por uma técnica única, mas principalmente pelo perfil do seu paciente, pelo diagnóstico do seu paciente e fazer com que o seu paciente realmente fique satisfeito com o resultado. Isso realmente você vai aprender e se desenvolver aqui conosco na Aesthetic Face Academy. E você gostou do conteúdo? Então não perde tempo, vagas limitadas, já estamos com algumas vagas já preenchidas e a gente espera por você. Entre em contato pelo zap 987571972 e a gente vai estar falando com vocês. Ou vocês podem também acessar o link da bio no Instagram. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Jacira novamente. Ela já tinha feito cirurgia de mama há um tempo atrás e retornou ao nosso programa outra vez. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leandro, graças a Deus. E aí, como é que foi a cirurgia da mama? Perfeita, maravilhosa, só levantou muito minha autoestima, totalmente satisfeita. E agora, o que é que você deseja? Agora eu quero o complemento dessa satisfação, minha barriga, né? Uma abdominoplastia, sei lá, eu não sei o que o senhor vai indicar, mas a barriga está meio fora do lugar, umas gordurinhas aqui que estão incomodando. Embora eu esteja muito satisfeita com a mama, mas eu acho que é uma coisa assim que vai complementar a minha satisfação com o meu corpo. A mama não deixava você ver a barriga antes direito, A barriga, né? Agora tá certo, vamos lá. Você já teve filho? Não tive. Geralmente a dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia é uma cirurgia que a gente diz que é feita depois de ter todo o planejamento familiar. Você está pretendendo ter filho logo ou qual é a sua intenção? Eu não pretendo ter filhos, não é minha intenção não ter filhos não. Então por Então, isso que eu decidi cuidar disso aqui. Então a gente pode fazer, muito embora a plástica de abdômen não proíba depois que você ter, mas certamente ela vai estragar toda a cirurgia, entendeu? Certo. Mas vai ter um bom resultado. Certo? A gente vai fazer uma dermolipectomia e essas gorduras laterais é feito lipoaspiração. Podemos inclusive até reaproveitar a gordura para injetá-la na região da nádega, entendeu? Tá certo. Tá bom. Então, Vamos lá de novo, né? confio plenamente no senhor. Vou Sabe pedir seus disso? exames, tudo, e a gente vai levar você para o hospital de novo para fazer essa sua segunda cirurgia e deixar você mais satisfeito ainda, pode ter certeza. Muito obrigada, doutor Leão. Eu confio plenamente no senhor. Tá, obrigado. Uhum. Então, vamos lá. Vamos a lá. gente se vê no hospital, viu? Tá bom. Até lá. Até logo. Olá, gente. Estamos aqui de volta com a Jacira, como vocês viram, a sequência de todo o tempo cirúrgico dela. E ela está aqui conosco. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leão? E como é que foi de cirurgia? Foi ótimo, graças a Deus. Incomodou muito, não? No começo é um pouquinho desconfortável, mas é coisa que dá para passar tranquilo, estou bem, graças a Deus. Oh, E agora? agora só Tá satisfação, satisfeito. só me sinto bem, a autoestima tá no céu, me sinto uma nova mulher. A gente começou com você de bruço, fez uma lipo nas costas toda, nessa região de flanco, na parte dorsal também, embaixo do braço, aspirou tudo isso para determinar uma cintura melhor. E ao invés de pegar essa gordura e jogar ela fora, a gente reaproveitou, dando mais um pouco de volume na sua nádega. Isso que a gente chama de lipoescultura, entendeu? É uma cirurgia que é bastante realizada hoje no mundo todo. Depois virou a frente, fez a incisão para tirar o excesso da pele, desengordurou também com lipoaspiração, juntou toda a musculatura do reto abdominal, que faz o abdômen ficar relaxado, a gente prendeu tudinho, puxou de novo e refez o umbigo, entendeu? Determina uma cicatriz grande, mas a cicatriz com o tempo há uma tendência de ficar cada vez mais clara, parecendo uma linhazinha, e ela fica perfeitamente
disfarçada e escondida dentro do biquíni. Isso aí não tem problema nenhum. Você já deve ter observado. Eu já vi mesmo, posso vestir uma lingerie que não aparece mesmo assim. Dá uma levantadazinha aí pra gente dar uma olhada, já que para a câmera não pode mostrar o resultado todo. Ah, ficou beleza, ó como tá, o umbigo perfeito, a cintura bem modelada, certo? Tá perfeito, perfeito. Vira assim um pouquinho. Ó, bem delineada a musculatura aqui dos retos abdominais, ficou muito bom, certo? Parabéns. Doutor Leão, muito obrigada. Só tenho que agradecer, porque primeiramente Deus e o Senhor e sua equipe, minha autoestima está renovada, me sinto uma nova mulher, acho que eu renasci. Só tenho que agradecer muito, muito mesmo ao Senhor. Muito obrigada. Oi, eu sou a doutora Juliana Fontan e nessa série de vídeos eu vou contar para você como cuidar da sua pele. Hoje vamos falar tudo que você precisa saber sobre toxina botulínica, então fica comigo até o final. Você sabia que a toxina botulínica é o procedimento estético mais realizado no Brasil e no mundo? É um procedimento seguro, eficaz, com rápido início de ação e com inúmeros benefícios. Uma dúvida frequente é como age a toxina botulínica. A toxina botulínica age inibindo a contração muscular. Com isso, ela vai amenizar aquelas rugas formadas pelo movimento repetitivo do músculo, como ruga do bravo, rugas da testa, ruguinhas de pezinho de galinha. Além disso, gente, você sabia que a toxina botulínica ela também é usada para tratar algumas doenças, como rosácea, espasmos musculares, enxaqueca e também uma doença muito comum de ser tratada com a toxina botulínica é a hiperidrose, que é o excesso de suor que pode acontecer nas axilas, nas mãos e nos pés. Outra dúvida frequente é a partir de que idade é possível iniciar o tratamento com toxina botulínica. Não existe uma idade específica, mas comumente costumamos a prevenção dos pacientes a partir de 25 anos, quando já começa a mostrar aquelas ruguinhas de movimentação muscular. Nesse caso, chamamos de toxina preventiva, porque a gente vai tratar aquela atividade muscular para evitar que a ruga se torne fixa. Agora eu vou responder a pergunta de uma internauta. Doutora, quanto tempo dura o Botox? Excelente pergunta. A toxina botulínica costuma durar de 4 a 6 meses. Se a toxina vai durar um pouco menos, 4 meses, ou um pouco mais, 6 meses, depende de alguns fatores, da dose aplicada, da atividade muscular de cada paciente. Então, aqueles pacientes que gesticulam muito, faz muita atividade muscular, a toxina tende a durar um pouco menos. De atividades físicas. Então, atividades físicas de alto impacto faz com que a toxina dure um pouco menos também. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Para saber mais sobre tudo que falamos aqui, acompanhe meu perfil do Instagram, @JulianaFontanDermato. Semanalmente estarei aqui trazendo mais dicas de dermatologia para você. Até lá!